Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo, eu sou advogada, sou presidente da Comissão de Direito para Startups da OAB de Minas Gerais e estou aqui na Rocktronic, que é uma web rádio que traz conteúdo sobre inovação e empreendedorismo para trazer para vocês o primeiro programa de direito para startups em uma web rádio. Esse vai ser o The Legals na Rocktronic. E o que é The Legals? The Legals é uma iniciativa que a gente criou, serve para a gente poder descomplicar os serviços jurídicos que uma startup precisa. E a gente veio trazer então para vocês aqui na rádio várias informações sobre direito e o que as empresas precisam quando a gente está pensando em montar uma. Especialmente em se tratando de negócios que são disruptivos, que palavra é essa, né? Que são negócios extremamente inovadores e que têm um formato de utilizar a tecnologia no seu dia a dia, que é o que a gente, ou que são negócios que podem crescer muito, que é o que a gente chama de startups. E depois... Vocês querem fazer o primeiro do outro lado que vem também? Se São Pedro deixar, né? Tá osso hoje. E hoje a gente vai falar sobre o que são as startups, quem que é o The Legals, se prestação de serviços para startups é diferente de empresas normais, por assim dizer, né? E por que startups e advogados são melhores amigos. Enfim, o que é startup e por que todo mundo está se questionando isso, por que elas estão revolucionando, né, o mundo do empreendedorismo? A gente sabe que sempre que a gente define, a gente corre o risco de perder alguma coisa importante, mas eu gosto muito da definição que o Eric Rice traz no livro dele, que chama Startup Enxuta. Recomendo bastante a leitura. É um livro de leitura fácil, principalmente para quem pretende empreender ou já está empreendendo nesse nosso novo mundo tecnológico e digitalizado. Enfim, as startups são empresas, né, que utilizam a tecnologia para poder chegar nos seus mercados, seja fornecedor, seja cliente, né, seus investidores e colaboradores, e eu acho que isso, né, não é uma característica só das startups, principalmente no mundo de hoje. A startup geralmente é uma empresa que traz inovação, de novo, acho que não é exclusivo das startups, todas as empresas hoje trazem, né, algo de diferente nos seus produtos e serviços para poder cativar o seu público. As startups são empresas que trabalham num ambiente de total incerteza. Eu acho que, de novo, né, não é uma característica exclusiva das startups, principalmente aqui no Brasil, mas principalmente o que distingue as startups, na minha opinião, é a capacidade de crescer muito o número de pessoas e que ela consegue atender com seus produtos e serviços sem necessariamente ter que crescer o tamanho da empresa para poder atingir tantas pessoas assim. É só pensar nos principais aplicativos que a gente usa, as principais tecnologias que a gente consome, para poder entender por que a gigante de transportes não tem um carro que seja, a gigante de hotelaria não tem um hotel ou um quarto que seja, e mesmo assim conseguem atender pessoas no mundo inteiro. Esse é o grande pulo do gato das startups. Eu adicionaria mais um. As startups têm um método ágil de entregar seus produtos e serviços, na verdade, né, de testar seus produtos e serviços. Elas lançam os seus produtos e serviços numa versão inicial, elas vão conversando com seus clientes para entender se aquele produto ou serviço é necessário, e elas conseguem fazer isso de uma forma super ágil e que não custa tanto. E com isso elas estão revolucionando a forma como a gente faz negócio, e todas as empresas estão de olho nisso, inclusive as empresas tradicionais. E aí, Paulo, prestação de serviço jurídico para startup é diferente de prestação de serviço para empresas normais? Com certeza. As startups são empresas que normalmente trazem produtos e serviços que ninguém nunca viu antes, e às vezes a gente não tem legislação a respeito disso, ou às vezes elas esbarram em legislação que não permite produto ou serviço daquela forma como foi imaginado, e é por isso que precisa da assessoria jurídica, para a gente conseguir criar uma trilha jurídica e viabilizar
aquele produto ou serviço que a startup pretende entregar. E isso vai ser feito em conjunto com o advogado. É ele que vai entender o cenário em que aquele produto ou serviço, aquela empresa, aquela startup se situa e trilhar o caminho para poder entregar os produtos e serviços para os clientes. E é por isso que a gente fala que startups e advogados são melhores amigos. Desde o início, né, da empresa, desde a hora que está pensando na ideia até a hora que entra no mercado e, claro, muito mais depois que está no mercado. E aí a gente pensou, né, depois de anos e anos prestando serviço para empresas de base tecnológica e startups, a gente aprendeu o que são as necessidades que as startups têm de acordo com os estágios delas. E foi aí que nasceu o The Legals, para a gente poder prestar assessoria jurídica descomplicada para as startups, para a gente poder demonstrar para as startups o quanto é necessário fazer essa trilha jurídica e principalmente fazer isso de uma forma que chega melhor aos empreendedores, né? Que os empreendedores possam incluir a assessoria jurídica desde o início nos seus planos de negócio, nos planos de investimento. E aí, por que não, né, trazer esse conteúdo todo para vocês aqui através da Rocktronic, tão engajada em trazer conteúdo de inovação e empreendedorismo, né? E foi aí que nasceu o The Legals na Rocktronic e a gente espera, através desse programa, trazer para vocês várias dicas para quem já está empreendendo e para quem pensa em empreender, relacionadas a direito e tecnologia, relacionadas a direito e startups. A gente conta com vocês para poder entender quais são os conteúdos que vocês gostariam que a gente tratasse primeiro e a gente espera ver vocês nos próximos episódios. Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.